Olá, muito boa tarde para você. O Manchetes Noticidade está no ar. O prefeito e o vice de Cesário Lange, que foram cassados no mês passado, devem voltar a assumir o executivo. Ramiro de Campos, do PSDB, e o vice Ronaldo Paz de Camargo, do PR, conseguiram uma liminar no Tribunal Superior Eleitoral que garante os dois na prefeitura até a decisão final do caso. Ainda não há prazo para o julgamento do TSE. Ramiro e o vice foram cassados em abril, após uma denúncia da oposição. A coligação do prefeito foi acusada de distribuir vales combustíveis. Saiu da UTI e está consciente o vereador Sérgio Castanheira de Souza, presidente do Partido Verde de Itu. Ele foi baleado em casa no fim de semana. O crime aconteceu na casa do vereador Sérgio Castanheira de Souza, no bairro São Luís. O parlamentar, que também é presidente do Partido Verde na cidade, foi baleado na cabeça. Maria Cristina foi uma das primeiras pessoas a chegar no local. Eu ouvi um barulho como se fosse uma batida de carro. Aí a minha cachorra começou a latir, eu saí correndo, aí eu cheguei ao portão, vi o meu pedreiro falando: Cristina, tem alguém baleado. O vereador foi encontrado por vizinhos dentro da garagem no carro. De acordo com testemunhas, ele tinha acabado de chegar. A chave estava na ignição. Ele estava consciente, conversava, mas estava confuso. Chegou até a perguntar o que tinha acabado de acontecer. Tudo aconteceu a poucos metros deste restaurante, que estava aberto no momento do crime. Na hora achou que era bombinha, né? Aí depois que viu o moleque saindo, correndo na esquina. Sérgio Castanheira, que também é veterinário, foi socorrido na Santa Casa de Itu. De acordo com Anderson, assessor do vereador há 3 anos, nada foi roubado da vítima, que, segundo ele, não tinha inimigos. Ele sempre foi uma pessoa muito querida na cidade, muito respeitada, todas as pessoas gostam dele. Ele tem um trabalho muito bonito com a população aqui e, aparentemente, do tempo que eu trabalho com ele, eu nunca vi nenhuma briga, nada que fosse comprometer a relação dele com alguém. O carro já passou por perícia e a polícia agora investiga o que teria motivado a tentativa de homicídio. E também no fim de semana, um casal foi morto a tiros em São Roque. Revoltados, vizinhos queimaram o carro do suspeito. A cobrança de aluguel pode ter sido o motivo do crime. 2 famílias desoladas na delegacia de São Roque. Alessandra Soares de Oliveira, dona de casa de 29 anos, e Samuel Teixeira da Silva, ajudante de pedreiro de 35, foram assassinados na manhã de domingo com tiros na cabeça. O crime foi na casa onde moravam, no bairro Paisagem Colonial. A polícia suspeita que o autor dos crimes seja um vizinho, dono do imóvel em que o casal morava. Ele cobrava uma dívida de aluguel. Um irmão de Alessandra contou à polícia que a dona da casa ligou para ele no início da manhã e disse que o proprietário foi cobrar a dívida e estava agressivo. Quando chegou até o local, o parente encontrou os dois já baleados. O suspeito fugiu com mais outra pessoa em 2 carros, um deles com placas de Indaiatuba. Quando ele chegou de frente com a residência, ele deparou com o agressor aí, saindo com a arma na mão, entrando no carro num veículo Peugeot e tomando sentido ignorado. Um terceiro carro do proprietário do imóvel foi incendiado. A casa dele foi revirada por vizinhos revoltados com o que aconteceu. Familiares não sabiam ao certo qual o valor da dívida, mas este outro irmão de Alessandra conta que o casal já tinha sido agredido. Tentou matar ele na madrugada de sexta passada com paulada. Inclusive ele quebrou o braço da minha irmã, feriu meu cunhado, acho que do lado direito, uma paulada. Por isso que eu entrei no meio para tentar apaziguar as conversas, para pagar o que tinha. Um adolescente de 15 anos e um jovem de 18 foram detidos por tráfico de drogas no Jardim Piratininga, em Sorocaba. Segundo a Guarda Civil Municipal, eles vendiam drogas em um campo de futebol. Com eles foram apreendidas 125 porções de drogas, entre cocaína, maconha e crack, além de dinheiro. O jovem foi encaminhado ao CDP de Sorocaba e o menor liberado aos pais. E olha só que absurdo, um menino de 3 anos foi abandonado pela mãe na Vila Adélia, em Sorocaba. De acordo com o Conselho Tutelar, ela havia brigado com um ex-companheiro e deixou a criança sozinha na calçada de casa. Um casal de vizinhos, chamou a polícia depois de acolher e alimentar a criança. O menino foi levado a um abrigo temporário e aguarda a vinda de familiares de São Paulo para buscá-lo. De acordo com o boletim de ocorrência, a mãe é usuária de drogas.
Um homem de 32 anos morreu nesta madrugada depois de sofrer um acidente no bairro da Roseira, em Jundiaí. Segundo a polícia, ele invadiu a faixa contrária e bateu de frente com um ônibus. O motociclista foi levado para o Hospital São Vicente de Paulo, mas não resistiu. Outro homem de aproximadamente 60 anos morreu depois de ser atropelado na rodovia Anhanguera. E olha só que perigo! Um homem morreu depois de bater em um ônibus na rodovia João Leme dos Santos, em Salto de Pirapora. Segundo a polícia, o motorista do ônibus disse que o carro estava na contramão e com o farol apagado e ainda tentava atravessar a pista. Um dos passageiros do ônibus teve ferimentos leves. Foi registrado um boletim de ocorrência de homicídio culposo na delegacia da cidade, quando a pessoa não tem a intenção de matar. Ainda na rodovia João Leme dos Santos, em Salto de Pirapora, 3 pessoas, entre elas uma criança de 6 anos, ficaram feridas quando um dos carros tentou cruzar a pista e bateu em outro veículo. As vítimas tiveram ferimentos leves e foram socorridas ao pronto-socorro de Salto de Pirapora. A semana começa com sol entre nuvens na região, mas as temperaturas não sobem muito. Em Sorocaba, a máxima não passa dos 22 graus. Veja como fica o clima em outras cidades. Em Alumínio, mínima de 11 graus e máxima de 20. Jundiaí tem mínima de 12 e a máxima não passa dos 22. Mesma máxima prevista para Cesário Lange. Em Itapetininga, as temperaturas variam entre 13 e 21 graus. Atenção, donos de cães e gatos com mais de 3 meses de idade. O Votorantim tem campanha de vacinação antirrábica. Pedro Leão. São 38 pontos de vacinação e a meta é imunizar mais de 20 mil animais. Sobre este assunto eu converso agora com Kátia Regina de Oliveira, diretora da Saúde Coletiva de Votorantim. Kátia, o que a pessoa precisa levar no dia da vacinação? É importante que as pessoas levem a carteira de vacinação do animal, mas aqueles que não tiverem será fornecido durante a vacinação. São 38 pontos de vacinação. Qual o horário de funcionamento? No período da manhã, as equipes estão vacinando de 8h30 às 11h30 e no período da tarde, das 13h30 às 16h30. Quais as principais recomendações? Que a população compareça à unidade de vacinação, levando o animal com uma coleira ou uma guia. As fêmeas prenhes, que se espere que seja uma outra oportunidade para ser vacinado, não pela questão da vacina, mas pelo estresse que causa o tumulto de animais na fila, então acaba podendo prejudicar a gestação do animal. E crianças não devem levar os animais, sempre o animal é acompanhado de um adulto. Qual a importância da vacinação contra a raiva? É importante para que a população se conscientize de levar o animal, para que a gente continue com uma região de raiva controlada. Tá ok, muito obrigado pelas informações. A vacinação segue até o dia 29 de outubro e para consultar os pontos de imunização, basta acessar o site da Prefeitura de Votorantim, que é www.votorantim.sp.gov.br. O corpo de um pedreiro foi encontrado no prédio em que ele trabalhava, no Jardim Gonçalves, em Sorocaba. A suspeita é que ele tenha caído do 3º andar, uma altura de 9 metros, por falta de equipamentos de segurança. Segundo a Polícia Militar, o corpo não apresentava sinais de violência e ainda não há um laudo sobre as causas da morte do pedreiro. E hoje os bancários completam 19 dias de greve. De acordo com o sindicato da categoria, na sexta-feira foi apresentada uma proposta de 7,1% de aumento no salário dos trabalhadores, mas a classe recusou. Hoje, 197 bancos da região permaneceram fechados e não há previsão de volta. E atenção, moradores de Sorocaba. Amanhã, a Unidade Básica de Saúde do Vanelville não realizará atendimento ao público das 7 da manhã até a 1h da tarde. Isso por conta de uma oficina de planejamento com os funcionários. Depois da 1h da tarde, o atendimento volta ao normal. Esporte. A Liga Sorocabana de Basquete perdeu para a equipe do Franca no sábado, na casa do adversário. O resultado ficou em 117-91. A LSB tenta buscar a recuperação na partida contra o São José nesta quinta-feira, às 8 da noite, em São José dos Campos. Uma profissão que exige muita paciência. Saiba como é o dia a dia de um instrutor de autoescola. Sabe o que os motoristas que dirigem pelas ruas e estradas da nossa região têm em comum?
Para ficar atrás do volante, todos precisaram dos serviços desse profissional aqui, um instrutor de autoescola. A gente aprende bastante coisa na prática, mas sempre guarda aqueles ensinamentos. Obedecer todas as sinalizações. Seta, né? Que todo mundo reclama. Rogério, há 7 anos, optou por essa profissão porque não gosta muito da vida em escritórios. Ele conta que a demanda por profissionais na área é grande. Faz 18 anos ela já procura uma autoescola, não para tirar a carta só de carro, mas a moto também está tendo muita procura. Nas aulas práticas, as primeiras orientações são com o carro parado. Viu? Perfeito, hein? Perfeitinho, ó. Beleza? Pode sair. Com o veículo em movimento, o instrutor se torna um passageiro de luxo. É que do lado do carona estão pedais de freio e embreagem. Sabe como é? Imprevistos acontecem. Com susto a gente leva vários, porque você tem que estar 100% atento, né? Porque aquela coisa, 3 segundos já era. Para preparar os novos motoristas, é necessário ensinar vários tipos de manobras. Isso para alunos de todas as idades, claro. Por conta dessa variedade de aprendizes, o instrutor precisa saber lidar com todo mundo. Eu acho que a paciência é fundamental e o prazer, né, de poder ensinar e trabalhar com pessoas com diversidade de idade. Para dar aula em autoescola, não é necessário só ter paciência e ser bom de volante. Desde 2010, existe uma lei que regulamenta a profissão no país. Para ser instrutor, é necessário ter mais de 21 anos, estar habilitado há mais de 2, ter passado por cursos de capacitação de direção defensiva e de primeiros socorros e ter completado o ensino médio. Seu Nelson é um dos mais antigos instrutores de Sorocaba. Começou a trabalhar em 1968. Na década de 80 até ganhou um carro de uma montadora, veículo conservado com os adesivos da autoescola que ele tinha e já não existe mais. E claro, veículo funcionando. Ele valoriza tanto a profissão que foi dele a ideia de criar o Dia do Instrutor, primeiro em Sorocaba e depois no estado, 16 de outubro, pertinho do Dia do Professor. Tem que ter um instrutor para ensinar alguém a dirigir, porque o pai não tem paciência para ensinar o filho, o marido muitas vezes muito menos para ensinar a esposa, só dá briga e no fim acaba caindo com o instrutor de autoescola. É verdade. O Manchetes Noticidade fica por aqui. Participe dos nossos telejornais. Entre em contato com a nossa produção pelo site tvsorocaba.com.br ou pelo telefone 15 3238 8804. Outras notícias da região você acompanha às 7h15 no Noticidade com Simone Marqueto. Fique agora com o Futebol Esporte Show. Uma ótima tarde para você e até amanhã. Tchau, tchau.